Olá, eu sou o pastor Adejalan Ramos, dando continuidade ao nosso estudo sobre mordomia cristã. Hoje nós abordaremos a lição 5, a mordomia da igreja local. Queremos pedir que você se inscreva aí no canal, deixe o seu like e também ative as notificações para que você possa receber sempre o vídeo novo que nós colocarmos no canal. A mordomia da igreja local é o tema da lição de número 5. Nesta lição, nós vamos apresentar, primeiramente, a definição de igreja e de igreja local, e depois abordaremos sobre a mordomia da igreja local, dos bens espirituais e também a mordomia da ação social na igreja local. Bem, primeiramente, vamos definir o que é igreja. A palavra igreja, o termo igreja, é tradução de duas palavras nos originais da Bíblia. No hebraico, nós temos a expressão carral. Carral, no Antigo Testamento, se referia à Assembleia do Povo de Deus. No grego, nós temos a palavra eclesia. O termo eclesia quer dizer Assembleia Pública. Nós podemos, então, definir igreja como o organismo místico composto por todos os que, pela fé, aceitaram o sacrifício vicário de Cristo e têm a palavra de Deus como a sua única regra de fé e conduta. É bom lembrarmos que essa definição de igreja é uma definição geral. No Novo Testamento, nós temos a igreja apresentada em dois aspectos. Nós temos vários textos no Novo Testamento que apresentam a igreja no aspecto geral e também no aspecto local. No aspecto geral, aparece em vários momentos, como por exemplo Efésios 5 e o versículo 22 a seguir, em Hebreus 12, em Apocalipse 21, 27. É a igreja no sentido universal, composta de todos os salvos, de todas as épocas, de todos os lugares, aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida. Mas no Novo Testamento, a palavra igreja, ela aparece também no contexto local. Ou seja, quando nós falamos de igreja no sentido local, nós estamos querendo nos referir à comunidade de fiéis que se reúne num determinado lugar para adorar a Cristo, para cumprir os reclamos da grande comissão, para fortalecer a comunhão cristã e para também desenvolver o serviço cristão. Então, é no âmbito da igreja local que acontece tudo isto. A igreja, então, desenvolve as atividades relacionadas ao cumprimento da grande comissão, a evangelização, a igreja adora a Deus, a igreja fortalece a comunhão e a igreja também desenvolve o serviço cristão. A igreja, no sentido local, ela aparece em vários momentos do Novo Testamento. Por exemplo, em Atos 8:1, em 2 Coríntios 8:1, é comum algumas expressões como a igreja que estava em Jerusalém, a igreja que estava em Antioquia. Nós temos várias igrejas locais no Novo Testamento. A igreja de Tessalônica, a igreja de Corinto. Em Filipenses, Paulo se referiu à igreja ou aos cristãos que estavam em Filipos. Então, a igreja no sentido local. A igreja no sentido local, então, é esta comunidade de salvos que se reúne em um determinado local para adorar a Deus. Então, a igreja como comunidade local, a igreja local. A lição de número 5, ela aborda exatamente isto. Ela aborda sobre a mordomia da igreja local. O cristão está ligado à igreja universal, mas o cristão também faz parte de uma comunidade local. E é dentro desta comunidade local que ele desenvolve várias atividades. E essas atividades que ele desenvolve na igreja local, ele precisa administrá-la com sabedoria, com bom senso e também conforme as Escrituras nos diz. É isso então que é desenvolvido então ao longo da lição. Ao longo da lição se percebe então que o cristão ele deve administrar, deve ser um bom mordomo para administrar aquilo que Deus lhe deu em relação à igreja local. O comentarista da lição, primeiramente, ele aborda sobre a mordomia dos bens espirituais. Na igreja local, no âmbito da igreja local,
o cristão administra os bens espirituais. Esses bens espirituais, eles são destacados ao longo da lição, primeiramente relacionado à palavra de Deus. Aqui entra então a mordomia da palavra de Deus. A palavra de Deus é um elemento fundamental para a igreja. Inclusive, a palavra de Deus é um bem espiritual por excelência. A palavra de Deus, ela é fundamental para a existência da igreja. Deus cuidou para transmitir esta palavra para o homem. Houve então a transmissão verbal, essa transmissão oral. Inicialmente ela aconteceu e depois Deus então resolveu comunicar-se de forma escrita. Certamente, pelo fato de que a transmissão oral ela tem mais facilidade de ser desvirtuada, de ser falsificada, Deus então resolveu dar um caráter mais permanente à sua palavra. É aí que entra então a forma escrita, a revelação escrita, a transmissão escrita da palavra. Aquelas primeiras pessoas que escreveram, que lavraram as escrituras, eles foram mordomos da palavra de Deus. Eles receberam a palavra de Deus e eles as registraram, como Moisés, como Samuel, Natã, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Jonas, Miqueias e tantos outros no Antigo Testamento. Quando passamos para o Novo Testamento, nós temos também vários escritores que receberam a palavra de Deus e a transmitiram. Inicialmente o Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que Deus nos falou através do Filho, Hebreus 1 e o versículo 1, mas ele também confiou esta palavra aos seus servos, aos pregadores, aos apóstolos, como João Batista, Mateus, Marco, Lucas, João, Paulo, Tiago, Pedro e tantos outros. Hoje, então, na igreja local, nós também somos mordomos desta palavra. Os mordomos desta palavra hoje são os pastores, os evangelistas, os pregadores. Então, a igreja deve zelar pela palavra de Deus, porque ela foi recebida desde o período do Antigo Testamento, foi repassada em forma escrita para nós e constitui-se um elemento por excelência para a igreja. Por isso, nós devemos então administrar, nós devemos exercer a mordomia da palavra. Quando nós falamos então da palavra ou da mordomia da palavra, devemos entender que nós estamos referindo à palavra de Deus como um todo, as escrituras, os escritos sagrados, que foram inspirados por Deus, é a doutrina da inspiração. Os escritores bíblicos foram inspirados por Deus, é isso que Paulo diz na carta a Timóteo, cerca de 40 autores em um período de 1.600 anos. Salmo 119, 11 diz: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. O cristão, então, deve ter a palavra de Deus em autoestima, deve ler, deve conhecer, deve estudar e deve também praticar, vivenciar a palavra. A mordomia da palavra envolve não somente a recepção da palavra, a leitura da palavra, mas no âmbito da igreja local envolve também a pregação da palavra. A pregação da palavra, ela precisa então ser bíblica. A pregação da palavra, ela precisa ser coerente. Então, dentro do contexto da igreja local, um dos elementos fundamentais em relação à mordomia da palavra é exatamente a pregação da palavra. A pregação da palavra, ela é essencial para o cristianismo, ela é essencial para a fé cristã. Nós observamos isto ao longo dos séculos. O cristianismo sempre foi a religião da palavra, né? A fé cristã foi transmitida através da pregação. Nós vimos isso desde o período apostólico. Eles pregavam a palavra. E a igreja de hoje também precisa pregar a palavra. Precisa pregar a palavra na sua inteireza. Precisa pregar a palavra com fidelidade. Nós sabemos que hoje há uma crise de pregação, tanto nos púlpitos como também nos bancos.
Há muitos que não querem ouvir mais a pregação da palavra. E a pregação da palavra está concorrendo com vários outros elementos nos dias atuais. É um desafio. Mas também, por outro lado, nos púlpitos. Em alguns lugares há a pobreza da exposição da palavra. Não há exposição bíblica. Se parte para o pragmatismo, ou seja, aquilo que funciona é aquilo que vai ser adotado. No âmbito prático da igreja, nós devemos rejeitar isso e devemos ficar com a palavra. Por isso, a pregação da palavra. A igreja precisa pregar a palavra. A pregação na igreja, ela precisa ser uma pregação efetiva. Então, na mordomia da igreja local, em relação à palavra de Deus, aos bens espirituais, nós temos então a mordomia da palavra. A palavra precisa ser bem administrada dentro do âmbito da igreja, tanto na área do ensino quanto também da pregação. Que as nossas igrejas locais tenham pregações bíblicas e tenham ensinos verdadeiramente bíblicos e que os cristãos entrem em contato de maneira efetiva com o texto bíblico que pode produzir mudanças na vida das pessoas. Em segundo lugar, o comentarista da lição, ele aborda sobre a mordomia, não somente da palavra, mas a mordomia também dentro do aspecto espiritual, a mordomia da evangelização e também do discipulado. A proclamação do evangelho. A evangelização é o ato de comunicar o evangelho. Evangelho quer dizer boas novas, evangelho quer dizer boas notícias. Evangelização, então, é o ato de comunicar essas boas notícias aos pecadores. E esse ato evangelístico, ou esta evangelização, ela precisa ser eficaz e eficiente. O evangelho sempre é eficaz e eficiente, mas às vezes a evangelização não é. Quando isso acontece, a igreja precisa rever os seus atos de evangelização. A evangelização, ela precisa ser bíblica, ela precisa ser coerente, ela precisa ser dinâmica, ela precisa também atender às necessidades do ser humano dentro do seu aspecto cultural e também local. A evangelização dinâmica é o que é abordado então na lição, mas também ele comenta acerca do discipulado. Dentro da mordomia da igreja local, dentro do aspecto dos dons espirituais, dos bens espirituais, entra também o discipulado. Discipulado está relacionado à ação de tornar as pessoas, através do ensino, seguidoras de fato de Jesus, discípulos de fato de Jesus. Não adianta a igreja pregar, investir em cruzadas, mas não investir em discipulado. O discipulado também precisa ser bíblico, precisa ser coerente, precisa também ser eficaz. Há igrejas, então, que investem muito em evangelismo, mas investem pouco em discipulado. Alguém disse que nós somos ótimos obstetras, mas às vezes somos péssimos pediatras. Não cuidamos dos bebês que nascem. Precisamos abrir as portas da frente da igreja, é a evangelização, mas precisamos fechar as portas do fundo, é o discipulado. Portanto, a mordomia da proclamação do evangelho, tanto através do evangelismo, como também através do discipulado. O terceiro elemento que o comentarista destaca dentro da mordomia dos bens espirituais no comentário da lição é a mordomia no uso dos dons espirituais. Os dons, eles foram concedidos por Deus à igreja. Para nós pentecostais, é um elemento fundamental. Nós cremos no batismo com o Espírito Santo, com a evidência de línguas, mas cremos também na contemporaneidade dos dons espirituais. Os dons espirituais, alistados por Paulo em 1 Coríntios 12, não estiveram limitados ao período apostólico, mas eles continuam em vigência nos dias atuais. Eles são contemporâneos. Nós pentecostais cremos nesta realidade. Então, dentro do âmbito da igreja local, os dons espirituais, eles precisam ser exercidos. Os dons espirituais, eles confirmam a pregação do evangelho, eles glorificam a Cristo. O objetivo dos dons espirituais não é promover quem quer que seja. O objetivo dos dons espirituais é confirmar a proclamação do evangelho e também glorificar a pessoa de Cristo, edificar, consolar
Os dons espirituais têm este propósito. Portanto, dentro do âmbito da igreja local, os dons eles precisam ser exercidos com sabedoria, com bom senso e também de forma bíblica. O dom da fé, o dom da profecia, a palavra da ciência, a palavra do conhecimento, a palavra da sabedoria, os dons de curar, o dom da fé, o dom de profecia, interpretação de línguas, o dom de línguas, enfim, os dons espirituais precisam ser exercidos dentro do âmbito da igreja local. Este exercício deve ser, repito, de forma bíblica, de forma com os preceitos bíblicos, de forma que esteja dentro dos parâmetros das Escrituras, dentro dos parâmetros da palavra de Deus. Então entra aqui o uso correto dos dons espirituais. Inclusive, devem ser exercidos com disciplina e também devem ser exercidos em amor. É o que a palavra de Deus nos diz. Bem, então a mordomia dos bens espirituais, a palavra de Deus, a evangelização, o discipulado, o uso dos dons espirituais. Na segunda parte do comentário, o comentarista ele aborda sobre a mordomia da ação social da igreja. A ação social da igreja. No âmbito da igreja local, deve também ser exercido a ação social. O comentarista, ele aborda a assistência social tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. E ele destaca alguns textos do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Primeiramente, ele relembra no período do Antigo Testamento, ele relembra o momento nos Salmos. O livro dos Salmos nós temos vários momentos que fala sobre a assistência social. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo nem a sua descendência mendigar o pão. Salmo 37, 25. A expressão Jeová Jiré é uma expressão que está relacionada àquele Deus que provê. Em Salmo 82, 3 e 4 está escrito: defendei o pobre e o órfão, fazei justiça ao aflito e necessitado, livrai o pobre e o necessitado, tirai-o das mãos dos ímpios. Salmo 82, 3 e 4. Se nós formos para os provérbios, nós temos também vários textos que incentivam a prática da assistência social. Provérbios 28, 27 está escrito: o que dá ao pobre não terá necessidade, mas o que esconde os olhos terá muitas maldições. Provérbios 29, 7 informa-se o justo da causa dos pobres, mas o ímpio não compreende isso. O período também dos profetas, ou o período do profetismo bíblico no Antigo Testamento, a Bíblia também, ela exorta práticas da assistência social. Isaías 1,17: aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Em Zacarias 7,9: assim diz o Senhor, executai juízo verdadeiro, mostrai piedade e misericórdia, cada um a seu irmão, não oprimais a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, nem tente o mal cada um contra o seu irmão no seu coração. Então, vários momentos do Antigo Testamento, a Bíblia incentiva a prática da assistência social. Se nós formos para o Novo Testamento também, nos Evangelhos nós vemos Jesus, em vários dos seus milagres, Jesus os realizou para atender as necessidades das pessoas sofridas, pessoas necessitadas, como a cura de determinadas pessoas, como o milagre da multiplicação dos pães. Enfim, vários milagres e atividades de Jesus foram para atender as pessoas necessitadas. No livro de Atos dos Apóstolos, nós observamos também a prática da assistência social na igreja primitiva. Atos 2,44, a Bíblia diz que eles tinham tudo em comum. Em Atos 6, o versículo 3, a assistência social, ela foi chamada de importante negócio. Importante negócio. E Atos 4, 33 a 35, a Bíblia diz que não havia entre eles necessitado algum. Se nós formos para as epístolas, nós veremos também isso. Em Romanos 12, 8, Paulo, quando ele fala sobre os dons, ele inclui o dom de repartir e de usar de misericórdia. Em Efésios 4,15, ele usa a expressão em amor. A verdade deve ser pregada em amor.
Em 1 Coríntios 16, 1 e 2, o apóstolo Paulo ele solicita ofertas para os irmãos necessitados de Jerusalém e da Judéia. Em Gálatas 6,10 ele diz que devemos fazer o bem a todos. Portanto, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, a Bíblia incentiva a prática da assistência social. E essa prática da assistência social, ela acontece no âmbito da igreja local. Em terceiro lugar, no comentário da lição, ele fala sobre a mordomia dos crentes na igreja local. Quando fala sobre a mordomia dos crentes na igreja local, o primeiro fator que o comentarista destaca é a necessidade dos crentes se congregar, a necessidade deles congregarem. Um dos fatores que nós temos visto dentro do contexto da igreja moderna, que é um desafio eclesiológico, é o que nós chamamos então de desigrejados. Esse fenômeno ele vem crescendo nos últimos anos de uma forma muito grande, de uma forma muito intensa. Já se fala em 10 milhões de pessoas desigrejadas no Brasil. Não vamos entrar no mérito da questão dos fatores que levam a isto. Sabemos que pode haver pessoas decepcionadas com o sistema, existem pessoas que foram injustiçadas, existem pessoas que tiveram alguns problemas de relacionamento dentro do âmbito da igreja local. A igreja é um local de relacionamento, é uma família, e como acontece em qualquer família, pode acontecer problemas relacionais. A igreja tem a dimensão divina, mas a igreja também tem a dimensão humana, pois ela é composta por pessoas humanas. Dentro dessa dimensão humana, acontecem então às vezes problemas relacionados ao aspecto relacional. Nós somos uma comunidade de pecadores. Qual a visão que nós devemos ter em relação a isso? Devemos ter a visão de que a igreja, dentro do estado atual que ela está, ela é imperfeita. E ela continuará sendo, dentro do aspecto humano, enquanto nós formos membros dela. Ou seja, nós não podemos negar o estado de imperfeição, o estado de corrupção, de falibilidade e miséria que a igreja militante ela se encontra no presente, enquanto ela aguarda a vinda do Senhor Jesus Cristo. Nesta ocasião, a igreja deixará de ser uma igreja militante para ser uma igreja triunfante. Mas mesmo a igreja estando dentro desse contexto de igreja militante, sendo imperfeita, nós precisamos dela. Nós, enquanto cristãos, precisamos da pregação da palavra, nós precisamos da disciplina, nós precisamos dos aspectos litúrgicos como o batismo, a santa ceia, nós precisamos da comunhão com os demais cristãos e nós precisamos então dos cultos regulares da igreja. Então, embora este fenômeno venha crescendo, claro que deve ser tratado. Uma das coisas que se deve ter é o amor por tais pessoas que estão desigrejadas e exercer este amor cristão de maneira sábia, coerente e procurarmos resolver os problemas relacionais que existem entre nós. Então, dentro do contexto da igreja local, os crentes precisam praticar a mordomia relacionado a congregar. O ato, então, de congregar. Hebreus 10, 25, não deixando a nossa congregação como é costume de alguns. É dentro do âmbito da igreja local que nós somos edificados, abençoados e desenvolvemos a comunhão com os demais cristãos. Outro aspecto que é destacado pelo comentarista dentro do contexto da igreja local é também a mordomia relacionada à liderança. A mordomia, então, dos servos de Deus. Os servos de Deus e aqueles que ocupam o papel de liderança na igreja, seja em que instância for, eles têm uma grande responsabilidade diante de Deus. E esta responsabilidade diante de Deus vai ser prestado contas um dia. Então, a liderança também são mordomos. A Bíblia nos apresenta dessa forma. São mordomos. Jesus nos deixou o exemplo de mordomos, e na carta de Pedro, 1 Pedro 5, versículo 2, a Bíblia diz que as ovelhas não pertencem aos líderes, né? São pastores de ovelhas do rebanho de Deus. E eles também são ovelhas e são também servos de Deus. Jesus foi chamado de Senhor e de Mestre. Jesus vivenciava os seus ensinos e Jesus praticava o que de fato ele ensinava. Portanto, dentro da mordomia, da liderança, os cristãos devem atentar para isso. A liderança deve ser exercida de maneira sábia, de maneira humilde,
Pedro, escrevendo em 1 Pedro 5, ele falou, ele registrou, não como tendo domínio sobre o rebanho. A liderança, portanto, deve ser exercida com humildade e com o temor de Deus. Não somos astros, mas somos servos de Deus e devemos exercer a liderança com toda a piedade, com toda a devoção, com toda a sabedoria e também com toda a humildade. A prestação de contas, ela se aproxima e todos nós vamos prestar contas a Deus. Então, os líderes como mordomos. E entra também a mordomia dos membros e congregados. Os membros e congregados da igreja local, eles também são mordomos e devem administrar isso também com sabedoria. Esta sabedoria envolve a frequência, conforme nós abordamos agora há pouco, a frequência à igreja e também ser útil à obra de Deus. O membro congregado da igreja local, ele deve orar, ele deve testemunhar, ele deve evangelizar, ele deve visitar enfermos e afastados. Enfim, ele precisa trabalhar, ele precisa se envolver na igreja local. Isto é fundamental, é o que nós chamamos de serviço cristão. O membro e congregado da igreja local, ele precisa desenvolver o serviço cristão dentro do âmbito da igreja local. Então, finalizando, nós podemos então afirmar que a mordomia da igreja local abrange muitas tarefas, muitas atividades, e nós devemos então desenvolvê-las conforme a palavra de Deus nos recomenda. Destacando e relembrando os principais pontos que nós abordamos. Primeiramente, nós definimos o que é a igreja, nós definimos a igreja dentro do contexto local e depois mostramos o que é que nós devemos administrar como mordomos dentro do âmbito da igreja local. Precisamos exercer a mordomia dos bens espirituais, a mordomia da palavra de Deus, da valorização da palavra, da evangelização, do discipulado, do uso dos dons espirituais. Depois falamos sobre a mordomia da ação social, fundamentamos tanto no Antigo quanto no Novo Testamento e abordamos também sobre a mordomia dos crentes na igreja local, a necessidade de se congregar. Falamos também sobre a mordomia dos líderes, a responsabilidade que os líderes têm no exercício da mordomia também dentro do âmbito da igreja local. E falamos também sobre a mordomia dos membros e congregados, o dever que eles têm também de exercer o serviço cristão. Prezado professor da escola dominical, destaque esses aspectos principais, ore, leia os textos bíblicos relacionados ao assunto e também, no momento da aula, leve para as questões práticas para os alunos, não perdendo jamais o foco, que é a mordomia da igreja local. Que Deus abençoe você, querido professor de escola dominical, e também você que é aluno da escola dominical. Não perca as demais aulas, pois muito assunto relevantes e importantes ainda vamos estudar em outras lições. Que Deus o abençoe nessa tarefa de ensino da palavra e que Deus renove o seu ânimo e suas forças, caro aluno da escola dominical, e continue dedicando-se e presente nas aulas, pois nós temos muito o que aprender nesse trimestre. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.